monge errante estava tentando esclarecer sua dúvida. Ele perguntou: como perceber que todo mundo é Deus? Se você tornar sua perspectiva a da sabedoria, você descobrirá que o mundo é Deus. Sem conhecer o Espírito Supremo, como você encontrará sua onipresença? Alguém perguntou sobre a natureza da percepção. Qualquer que seja o estado em que se esteja, as percepções compartilham desse estado. A explicação é que, no estado de vigília, o corpo grosseiro percebe nomes e formas grosseiras. No estado de sonho, o corpo mental percebe as criações mentais em suas múltiplas formas e nomes. Em sono profundo, sem sonhos, a identificação com o corpo é perdida. Não há percepções. Do mesmo modo, no estado transcendental, a identidade com o Brahman coloca o homem em harmonia com tudo, e não há nada além do seu ser. Foi feita uma pergunta sobre a natureza da felicidade. Se um homem pensa que a sua felicidade se deve a causas externas e às suas posses, é razoável concluir que a sua felicidade deve aumentar com o aumento de posses e diminuir em proporção à sua diminuição. Portanto, se ele é desprovido de posses, a sua felicidade deve ser nula. Mas qual é a experiência real do homem? Ela está em conformidade com essa visão? No sono profundo, o homem está desprovido de posses, incluindo o seu próprio corpo. Em vez de ser infeliz, ele é bastante feliz. Todos desejam dormir profundamente. A conclusão é que a felicidade é inerente ao homem e não é devido a causas externas. Deve-se perceber o seu ser para abrir o estoque de felicidade genuína. Ramana Maharshi foi questionado por um jovem educado. Como você diz que o coração está à direita, ao passo que os biólogos descobriram que ele está à esquerda? O homem pedia a autoridade das escrituras. Sim, o órgão físico está à esquerda, isso não é negado. Mas o coração do qual eu falo não é físico, está apenas do lado direito. Essa é a minha experiência. Nenhuma autoridade é requerida por mim. Entretanto, você pode encontrar confirmação em um livro ayurvédico e nas escrituras Upanishads. Então, Ramana Maharshi apresentou a citação do último e repetiu o texto do primeiro. O Sr. Friedman, um engenheiro, comentou sobre o assunto da graça. Ele disse: um boneco de sal mergulhando no mar não será protegido por uma capa impermeável. Essa foi uma parábola muito apropriada e foi aplaudida como tal. O Maharshi acrescentou: o corpo é a capa impermeável. Uma pergunta foi feita por um monge sobre como impedir a mente de se distrair. Você vê os objetos ao esquecer o seu próprio ser. Se você se segurar ao seu ser, você não verá o mundo objetivo. Quando perguntado se os poderes ocultos, ou siddhis, podem ser obtidos junto com onipotência, como mencionado no último verso do Dakshinamurti Stotram, Ramana Maharshi disse: que a onipotência seja realizada primeiro, e então a outra questão pode ser levantada. Alguém pode obter algum benefício por repetir mantras pegos casualmente? Não. Ele deve ser competente e iniciado em tais mantras. Um rei visitou seu primeiro-ministro em sua residência. Lá foi-lhe dito que o primeiro-ministro estava ocupado na repetição de mantras. O rei esperou por ele, e ao encontrá-lo, perguntou qual era o mantra. O primeiro-ministro disse que era o mais sagrado de todos, Gayatri Mantra. O rei quis ser iniciado pelo primeiro-ministro.
Mas o primeiro-ministro confessou sua incapacidade de iniciá-lo. Por isso, o rei aprendeu de outra pessoa. E encontrando o ministro mais tarde, repetiu o Gayatri Mantra e quis saber se estava certo. O ministro disse que o mantra estava correto, mas não era apropriado para ele. Quando pressionado por uma explicação, o ministro convocou o mensageiro próximo e ordenou que ele segurasse o rei. A ordem não foi obedecida. A ordem foi repetida muitas vezes e ainda não obedecida. O rei se enfureceu e mandou o mesmo homem agarrar o ministro. Isso foi feito imediatamente. O ministro riu e disse que o incidente era a explicação exigida pelo rei. Como? Perguntou o rei. O ministro respondeu: a ordem era a mesma e o executor também, mas a autoridade era diferente. Quando eu pedi, o efeito foi nulo, enquanto que, quando você ordenou, houve efeito imediato. Assim é com os mantras. Por que é dito nas Escrituras que o sábio é como uma criança? Uma criança e um sábio são semelhantes de certa forma. Os incidentes interessam a uma criança apenas enquanto eles duram. Ela deixa de pensar neles depois que eles passam. Então é evidente que eles não deixam nenhuma impressão na criança e ela não é afetada por eles mentalmente. Assim é com um sábio. Um visitante perguntou como obter a autorrealização de acordo com as instruções de Ramana Maharshi, contidas em seu texto Verdade Revelada. A dificuldade estava em controlar a mente. Isso deve ser feito por controlar a respiração? Se você praticar apenas isso, sem outro auxílio, então a mente será controlada. Outra forma, a mente fica sob controle espontaneamente na presença de um poder superior. Essa é a grandeza da associação com os sábios, a grandeza de satsang. O destino, ou karma, pode alguma vez chegar ao fim? Alguém perguntou. Os karmas carregam as sementes da sua própria destruição em si mesmos. Um homem pediu para Ramana Maharshi lhe dizer algo. Quando perguntaram o que ele queria saber, ele disse que não sabia nada e queria ouvir algo de Ramana. Você sabe que não sabe nada. Descubra esse conhecimento. Isso é libertação? Uma senhora inglesa que havia lido A Índia Secreta veio ver Ramana Maharshi. Os serviços de um discípulo como intérprete foram fornecidos. Havia muitos visitantes no momento no salão, incluindo algumas senhoras com seus bebês. O lugar ressoava com barulho. Finalmente o silêncio prevaleceu. De repente, Ramana Maharshi, que parecia estar olhando para o espaço infinito, disse suavemente: macaco. Havia um pequeno bebê na entrada, desapercebido pela mãe, com um grande macaco de pé, acariciando-a com as duas mãos, não a machucando nem um pouco, ambos em paz, um com o outro na presença de Ramana Maharshi. Quando a voz de Ramana Maharshi foi ouvida, o macaco saltou habilmente para longe e desapareceu. O incidente impressionou muito a senhora inglesa. No dia seguinte, ela voltou e perguntou: um mestre é necessário para a realização? A realização é o resultado da graça do mestre, mais do que ensinamentos, palestras e meditação. Esses são apenas auxílios secundários, enquanto o primeiro é a causa principal e essencial. Quais são os obstáculos que impedem a realização do ser? Os hábitos mentais, ou vasanas. Como superar os hábitos mentais? Realizando o ser. Esse é um círculo vicioso.
É o ego que ergue essas dificuldades, criando obstáculos, e então sofre com a perplexidade dos aparentes paradoxos. Descubra quem faz as perguntas e o ser será encontrado. Quais são os auxílios para a realização? Os ensinamentos das Escrituras e das almas realizadas. E esses ensinamentos podem ser discussões, palestras e meditações? Sim, todos esses são apenas auxílios secundários, enquanto o essencial é a graça do Mestre. Quanto tempo demorará para conseguir isso? Por que você deseja saber? Para me dar esperança. Mesmo esse desejo é um obstáculo. O ser está sempre aí. Não há nada sem ele. Seja o ser, e os desejos e as dúvidas desaparecerão. Esse ser é a testemunha nos estados de sono, sonho e vigília da existência. Esses estados pertencem ao ego. O ser transcende até o ego. Você não existia no sono? Você sabia então que você estava adormecido ou inconsciente do mundo? É só no estado de vigília que você descreve a experiência de sono como sendo inconsciência. Portanto, a consciência é quando adormecido, é a mesma quando acordado. Se você souber o que é essa consciência de vigília, você conhecerá a consciência que testemunha todos os três estados. Essa consciência poderia ser encontrada por procurar a consciência como ela era no sono. Nesse caso, eu adormeço. Não faz mal? É um espaço vazio. Para quem é o vazio? Descubra. Você não pode negar a si mesmo em nenhum momento. O ser está sempre aí e continua em todos os estados. Eu devo permanecer como se estivesse adormecido e ficar vigilante ao mesmo tempo? Sim, a vigilância é o estado de vigília. Portanto, o estado não será de sono, mas sono sem sono. Se você seguir o caminho de seus pensamentos, você será arrebatado por eles e se encontrará em um labirinto sem fim. Assim, então, eu devo voltar rastreando a fonte dos pensamentos. Exatamente. Desse modo, os pensamentos desaparecerão e só o ser restará. Na verdade, não há dentro ou fora para o ser. Eles também são projeções do ego. O ser é puro e absoluto. Isso é entendido intelectualmente apenas. O intelecto não é um auxílio para a realização? Sim, até certo ponto. Do mesmo modo, perceba que o ser transcende o intelecto, que deve desaparecer para se alcançar o ser. Como uma centelha provém do fogo, a individualidade emana do ser absoluto. A centelha é chamada de ego. No caso do Agnani, o ego identifica-se com algum objeto, simultaneamente com o seu surgimento.